André, eu opero por price action. E sabe aquela função do Profit lá? Splits, agrupamento, juros, bonificação, né? Eu deixo aquelas duas funções ativadas ou eu deixo ela desativada enquanto eu estiver traçando meus níveis de preço, tá? Essa foi uma pergunta que eu recebi algumas vezes, na verdade, no direct do Instagram, e eu decidi colocar nesse canal aqui, Dúvida do Trader, não só porque eu acho que ela é uma boa pergunta ou porque eu vou responder ela. Eu vou responder, mas eu criei esse quadro Dúvida do Trader em que eu pego os temas em que a resposta ela acaba sendo... Para eu conseguir responder essa pergunta, eu tenho que tocar em outros assuntos que, inclusive, na minha opinião, são até mais importantes, né, ou mais enriquecedores, na verdade, do que a própria pergunta, tá? Então, eu vou, lá para o computador, eu vou falar a minha opinião sobre, primeiro, o que são essas funções, tá? Se você deve ou não ativar, e um pouco da minha opinião, né, um pouco sobre um outro tema que, na verdade, está escondido atrás desse tema, dessa pergunta. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trade, tá? E vamos lá, essa pergunta, né, ela parece simples, mas ela é uma pergunta bem interessante que desencadeia, né, em outras questões aqui, tá? Primeiro, o que são, né? Vamos começar por split e implit, tá? Split ou grupamento, né, que tem aquela função no exibir, eu vou mostrar aqui na tela depois. Mas exibir, e aí lá embaixo seria equivalente, se não me engano, ao Ctrl J. Vamos ver aqui, isso aí, Ctrl K, split e grupamento. O que é split? O que é grupamento, né? Split, na verdade, pode ser, na verdade, quando uma ação ou fundo imobiliário começa a ficar muito caro, tá? E a empresa ou aquele emissor decide falar, não, olha, eu não quero mudar o valor, né, não posso mudar o valor do total, mas eu quero mudar o valor da ação. Então eu vou ter que alterar a quantidade para poder, sei lá, a ação está valendo 1.000, tá? Esse cara fala, putz, 1.000, eu começo a atrair um público que cara, é muito caro por ação e por aí vai, mas o meu free float é de, sei lá, R$1 milhão, e a ação custa 1.000. Então, você divide 1 milhão por 1.000, vai dar uma quantidade de ações. Quando você faz um split, significa que você quer vir aí para colocar ela num preço de 100, por exemplo. Tá? Você vai fazer um split na base de 10, vai sair de uma ação que está valendo 1.000 e vai para uma ação que vale 100. Tá? Ela não desvalorizou. O que aconteceu, na verdade, é que a quantidade de ações que cada acionista tem vai aumentar em 10 vezes. O free float vai continuar em R$1 milhão, o valor total do negócio vai continuar em R$1 milhão. O split e o implit, ele não afetam o valor do negócio, pelo menos não naquele momento, não ele em teoria. Por oferta e demanda, para frente, até pode ser que marginalmente tenha afete preço. Mas ele por si só, o implit e o split seco não afetam o valor do negócio, só mudam o valor da ação. E o grupamento, ou seja, implit, que é o contrário do split, é o contrário, uma ação cai demais, vai lá para perto de R$1, tá? E esse cara falou, não quero que ela valha R$1, porque isso aí pega mal, sei lá o que, não só esses motivos, quero que ela valha 10. Ele vai lá e reduz pela metade não, ele divide por 10 a quantidade de ações, tá? Ele aumenta o preço dela, mas divide a quantidade a ponto que o valor total daquele negócio vai continuar sendo o valor total antes do implit. Tá? Uma questão matemática. Tá? O preço antes era 1, agora o preço é 10. Só que para não multiplicar o negócio por 10, eu divido a quantidade de ações por 10, o número de ações que cada acionista tem por 10. É uma questão puramente de custódia. Tá? Esse é o implit e o split. Mas ele também é válido para ajuste de contrato futuro. A gente vai falar, eu vou mostrar um exemplo na tela aqui também. Essa função, quando você ativa ela, né, você deve ter percebido, você pega, por exemplo, o índice futuro. Tá? Ele tem vencimentos. Agora a gente está no Z, no contrato dezembro 23. O anterior foi o outubro 23. Vocês devem ter reparado que ele tem preços diferentes. Tá? Preços diferentes. Se você puxar uma série histórica, o Infut, que na verdade teria que ser a união, é um contrato contínuo, né, vai ter uma sacadinha ali. Se você tiver habilitado com essa função de split e grupamento, e se não tiver, vai dar números diferentes. Qual que é o certo? Bom, a gente vai ver isso no gráfico. E a outra função, que é de dividendos, juros e, se não me engano, dividendos, juros e bonificações, ela é mais adequada para ações e fundos imobiliários. Tá? E o mais comum aí é você pegar um dividendo. Acho que é mais fácil direto para o computador aqui, vamos lá. Tá? Acho que vai ficar mais fácil você entender aqui. Eu coloquei aqui um gráfico diário de um fundo, né, HGRE11, fundo imobiliário, tá? E aqui
na função exibir está marcado os dois. Tá marcado para poder ajustar por dividendo e ajustar por split e grupamento. Tá? Aqui é o seguinte, quem comprou esse fundo imobiliário aqui, em junho de 2018, não pagou R$ 78, que é o que está marcando aqui. Tá? Não pagou R$ 78. Eu vou te mostrar por que isso, vou colocar uma linha aqui embaixo. Não pagou esse preço, R$ 77,50. Ele não era, R$ 77,50, não era o preço vigente na época lá, em junho de 2018. Tá? Qual que era? A gente vem aqui e tira a função de dividendos. Você vai ver que, né, era outro preço naquela época. Tá? Aqui eu estou tirando a função de dividendos e bonificações e por aí vai. Por quê? Aqui eu estou olhando só o que é a cota, só o que é a cota do fundo imobiliário. Esse cara, naquela época, provavelmente pagou R$ 118 a cota desse fundo imobiliário, tá? E o dividendo foi caindo na conta dele. Tá? O dividendo foi caindo na conta desse cara. Então ele pagou 118 a cota e hoje está 128 a cota. Tá? R$10 mais caro a cota. Tá? Vamos ver se teve, na verdade deveria ter visto se teve algum... Ah, teve. Ó. Aqui, na verdade, não é o melhor exemplo do mundo, porque aqui teve provavelmente um split. Ele saiu aqui de 1.500 a cota e veio aqui para 150 a cota. Vai ficar um pouco mais... Você concorda? Não faz sentido olhar esse gráfico sem o ajuste por split e implit. Eu tenho que olhar esse ajuste. Tá? Então, daqui para trás, essa deve ter acontecido no dia 24 de 4 de 2018, 23 de 4 de 2018, um evento como esse. E eu venho aqui e, opa, ele ajusta para trás, ó, 24, ele ajusta para trás e, faz esse número ficar correto. Tá? Desconsiderando isso, vamos colocar mais próximo aqui, tá? O zoom. Aqui, né, eu não estou considerando os dividendos, eu estou considerando que eu comprei essa cota nesse preço aqui, nesse dia, por exemplo, aqui 118, e o que eu fui guardando os dividendos na minha conta corrente. Tá? Esse gráfico não está refletindo o meu lucro ou prejuízo efetivo comprando o fundo imobiliário. Por quê? Porque, eu não estou considerando nesse gráfico aqui, esse 129, ele não considera o meu rendimento, através de dividendos mensais. Tá? E como é que eu considero? Eu venho aqui e falo para ele marcar dividendos, juros e bonificações, ou Ctrl J. Olha aqui, André, mas é o mesmo 128 o preço final. Sim, mas o preço de entrada é 70 e pouco, ou seja, bem abaixo do 118, a cota. Tá? Por que isso? Porque a cada mês que vai pagando, né, o ajuste que esse gráfico faz é sempre para trás. Tá? A cada mês que ele paga, ele vai deduzindo esse dividendo do histórico, como se você tivesse, quem comprou lá atrás, 3 anos atrás, recebeu 36 ou 35 meses de dividendo. Cada mês desse de dividendo vai abatendo o valor da cota que esse cara, em teoria, teria pago lá atrás. Isso me parece complexo, mas não é. Quando você ativa essa função, ele está incorporando tudo que é evento, no caso aqui eu estou dando exemplo de dividendo, ele está incorporando tudo que é exemplo no preço histórico daquele ativo. Tá? André, mas o que isso tem a ver com price action? O que isso tem a ver com operar com o mercado? Calma que a gente vai chegar lá. Tá? Aqui eu estou explicando o que é essas funções, o que ela reflete ou não. Tá? Quando você ativa essa função, o histórico não vai refletir o preço que aconteceu naquela época, mas ele vai refletir o caixa, o efeito caixa que aquela pessoa, aquela instituição que comprou aquele ativo naquela época está tendo, considerando todos os eventos possíveis. Juros, dividendos e por aí vai. Tá? Grupamentos, split, implit e por aí vai. Tá? Esse é o ponto. Vamos lá. Vamos voltar para o computador, que eu vou fazer um outro exemplo aqui agora no índice. Tá? Aqui eu estou de novo com o gráfico do fundo imobiliário, tá? E só para... Vamos lá. Tirando o dividendo, olha como o gráfico parece que, né, parece que ele anda de lado ao longo dos anos. Quando eu incluo o dividendo, ele parece que está subindo ao longo dos anos. Tá? Parece não. Está subindo ao longo dos anos porque eu estou considerando que, em teoria, se eu investir lá atrás, eu paguei, né, todos os dividendos que eu paguei foram incorporados no meu bolso, então eu tive, considerando o valor de cota mais valor de dividendo, eu estou ganhando dinheiro de fato. Para ficar um pouco mais legal isso aqui, vamos colocar no mercado futuro. Tá? Aqui eu vou colocar o INFUT, tá? O INFUT. Gráfico diário também. Tá?
E aí a gente vai vir aqui e ele está com as funções. Eu vou tirar a função, para futuros, dividendos, juros e bonificações não interfere em nada, mas split e grupamento, tá? Aqui eu estou considerando, tá? Peguei um gráfico diário, então um gráfico longo, ó. Tô pegando aqui desde meados de 2019, tá? Agosto de 2019 até agora. Aqui eu não considerei, eu não estou considerando aqui, tá? O split e implit, ou seja, eu estou considerando o preço que de fato estava naquela época, tá? Só para você ter uma ideia aqui, 11 de agosto de 2021, eu vou traçar uma linha aqui. Tracei uma linha, mais ou menos 131.360 pontos. Esse de fato era o preço do contrato vigente na época lá, devia estar vencendo, né? A primeira semana de junho, a gente devia estar com um contrato WIN-M, né, que é a letra de vencimento de junho, 21 do ano de 21, a 5, 6 dias de vencer. Então a gente, né, a gente estaria lá com um índice futuro muito próximo do Ibovespa lá, tá? Nessa época, 131 mil pontos. O fato é, André, qual que é o correto? Olhar ele sem olhar o preço de fato da época ou olhar ele por split e implit? Aí eu vou fazer o Ctrl K. Olha a diferença aqui. Ó, manteve a linha lá, 166 mil pontos. André, o índice não estava a 166 mil pontos em junho. E como é que a gente comprova isso? A gente vem aqui e digita Ibov, aqui ó, o Ibovespa, e volta lá, a gente volta lá para essa data, 6 de junho, e vai ver que o Ibov ali estava, 131, olha do lado direito aqui, 131 e alguma coisa mesmo. É condizente com o Ibov, o índice sem o ajuste, sem aquele ajuste. Vamos voltar para o índice aqui, você vê o Infut. Tá. Aqui ele está considerando o split. Tá. Considerando o split, ele está considerando o split. Aqui eu tirei o dividendo, mas ó, ele está considerando o split. Tá. Mas vamos lá, André, quem vendeu lá não vendeu a 160, vendeu de fato voltando aqui, vendeu de fato a 131. Ok, então em teoria, para eu fazer, esse cara vendeu a 131. Então, em teoria, André, para eu operar price action, eu deveria traçar os pontos com base aqui no contrato, no preço que ele teve na época, ou seja, eu vou fazer só umas linhas aqui para vocês terem uma ideia, tá? Vou considerar isso aqui como uma resistência importante, tá? E esse outro aqui como uma resistência importante, mas eu traço depois também, essa máxima recente aqui. Quando eu venho aqui e ponho o split, faço o ajuste, olha o que acontece. Olha a distância. Aqui estou a 120 mil pontos, o preço atual é o mesmo do anterior para esse, mas aquela resistência que parecia que estava chegando próximo, aqui vem para 136 e aquela outra 166. É um gráfico completamente distinto desse aqui. Em que parece que, tá chegando aqui, ó, tá a 2 mil pontos de chegar nessa resistência aqui, tá? Por que tem esse split e implit no mercado futuro? De novo, você deve ter reparado que tem vários meses, cada mês tem ele está mais caro do que o Ibov. Aquilo lá é efeito de juros. A precificação do contrato futuro é o Ibov, mais os juros embutido de hoje até o vencimento do contrato. Então, quanto mais longe é o contrato, mais juros, mais caro é aquele contrato futuro em relação ao Ibov. Conforme vai passando o tempo, ele vai, né, convergindo até virar o preço do Ibov no dia que ele vence. André, quando eu estava negociando o índice futuro lá em junho de 2021, tá? Eu estava 131, mas se você faz o ajuste por implit, vira 166. Por quê? Porque quem vendeu naquela data, vendeu a 131. Só que se esse cara foi rolando a cada vez que venceu o contrato futuro, ele foi rolando ao índice futuro mais caro e ia convergindo, ganhando juros até o vencimento. Vinha um próximo vencimento, ele ia lá, comprava o vencimento antigo e vendia o novo. Ia ganhando convergência, ganhando esse fechamento de juros, ganhando carry, que chama. C-A-R-R-Y, carry. Ganhando a passagem do tempo, se o cara está vendido. E se o cara está comprado, ele está pagando carry. Tá? Então esse cara, ele veio rolando a posição e a cada rolagem ele vendia o contrato futuro mais caro e esse contrato ia convergindo para o Ibov. Vendia mais caro e ia convergindo para o Ibov. Esse cara que de fato vendeu lá em junho, tá, de 21,
Esse cara, a equivalência dele seria que ele vendeu a 166 mil pontos em termos de equivalência. Esse cara teve tudo isso de lucro? Teve. Ele ganhou carry. E o cara que comprou lá em junho, vamos voltar para a tela para ficar mais fácil aqui. Tá? O cara que comprou aqui em junho de 21, esse cara, ele pagou efetivamente 131, né, em termos de ajuste, mas na prática esse cara perdeu dinheiro. Esse cara tá aqui, ó. Ele perdeu 44 mil pontos. 166 para cá. Porque ele pagou o carry de todas essas rolagens. Ele foi pagando para rolar, pagando 1.000 e poucos pontos a cada rolagem, 1.000 e poucos pontos a cada rolagem, 1.000 e poucos pontos a cada rolagem. Tá? É por isso que você faz, né, que para você fazer a conta certa, você tem que deixar essas duas funções ativadas. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos lá. André, traço os níveis de preço. Com ou sem o implit? Com o preço de fato da época ou considerando o carry, que é o efeito caixa? Aí vamos dar um passo para trás. São 4, por termos de lógica, se você opera suporte e resistência, são 4 possibilidades que ajudam a construir uma lógica, especialmente quando está rompendo uma resistência. Vamos dar esse exemplo. A primeira lógica é que o vendido, se é uma região que de fato tem muito vendido, esse vendido ele é um potencial cara para recomprar, para estopar. Esse é o primeiro ponto. Se de fato tem muita posição ali, vendida, e o preço está rompendo aquele nível de preço, você tem potenciais players que vão estopar. O segundo motivo, o cara que levou o preço até aquela região de resistência, pode ser que ele continue dali para sempre. Você não sabe por que ele está comprando, ok, mas ele pode continuar. Ou seja, é um fator de fato que ajuda a criar a lógica. O terceiro são traders oportunistas que estão vendo o momentum ali, estão enxergando aquele rompimento, todo mundo enxerga, e tá vendo preço momentum. O HFT provavelmente vai exagerar, né? Vai começar a sair tomando ali também, né? Vai gerar momentum. Tá? São os oportunistas de momentum. E tem uma quarta categoria que é muito parecida com a anterior, que é aquele cara que, ele tá ali com memória de preço, fala, olha, 131 foi a máxima do contrato. Tá? Esse cara não está nem exposto ali e ele não está nem operando por impulso, por um momento, ou não é HFT, nada. Mas ele lembra, aquilo foi a máxima. Então esse cara potencialmente pode condicionar o stop dele acima daquela máxima, ele pode condicionar a entrada na posição, se romper aquela máxima, eu entro no mercado, sei lá o quê. Porque o mercado grava alguns níveis de preço. Isso de fato acontece. Agora, quais níveis de preço o mercado grava? O ajustado ou o não ajustado? Cara, e aí que tá. Você viu aqui no gráfico, a diferença é monstruosa. Vamos voltar para você dar uma olhada aqui. Olha aqui, esse é o ajustado pelo carry, que de fato é o efeito caixa. Então, se alguém vendeu em outubro de 22, esse cara vendeu índice futuro, o efeito caixa dele seria equivalente a ele ter vendido a 137. Ele está ganhando quase 17 mil pontos em relação a hoje. Se você olhar o preço da época, tá? Exibir, tirar o split. Olha aqui, esse cara teria vendido a 122 mil na época, tá 120 agora, tá chegando muito perto do preço dele. Qual é o certo olhar? Com ou sem? De novo, se o cara de fato ainda tá vendido lá atrás, esse cara tá com 17 mil pontos de lucro por conta das rolagens. Agora, por efeito memória, o mercado vai lembrar do preço lá de trás, e não do preço do efeito caixa. Qual é o certo? De novo, eu fiz esse vídeo para quê? A conclusão vai chegar no final aqui agora. Eu não olho isso, tá? Eu não olho esse nível de preço. Não significa que eu não avalie eventualmente. A questão é, você pode, de fato, olhar níveis de preço, e eu olho, inclusive, alguns, e eventualmente até opero em alguns deles, né? Contra ou esperando romper para ir a favor, em alguns deles. Mas eu não olho só isso. A grande crítica que eu tenho, que eu percebo, crítica não, na verdade, o grande problema que as pessoas têm, que é muito fácil você ensinar suporte de resistência ou uma coisa mais aprofundada, entrar num price action mais profundo, é muito fácil, fica muito objetivo de você ensinar isso para alguém. A questão é quando você só olha isso no mercado, porque aí você está deixando de... Você está... Né, quando isso vira a tua régua, vamos dizer assim, ou o teu termômetro, quando você mede... Por que eu chamo de régua ou termômetro? Porque você mede o mundo com a tua régua. Se a tua régua não mede em centímetro, mede em polegada, e outra pessoa mede em centímetro, você fala, cara, mas a gente está fazendo coisas erradas aqui. Você diz, não, mas cara, a tua régua mede uma medida diferente da minha, né?
Depende muito como é que você olha. Se você só olha o mercado com a régua ou com o termômetro de price action, você só sabe esperar chegar em níveis de preço pré-traçados e achar que o mercado vai ter que respeitar na primeira batida ou bater uma, duas vezes e quando romper ele vai avançar e é para você entrar e por aí vai. Quando você só faz isso, de novo, não significa que fazer isso não possa funcionar eventualmente, mas se você só olha o mercado com esses óculos, com essa régua, com esse termômetro, você está não levando em conta, para mim, o caráter mais importante do mercado, que é a capacidade do mercado de tentar precificar futuro, ou de incorporar fatos novos. Cara, isso muda totalmente o jogo. Quando você fica nesse looping de só traçar nível de preço, e conforme o mercado não vai... Já falei isso em vídeos anteriores, né? E o mercado não vai... ele não vai respeitando aqueles níveis, e você vai lá e fala, putz, será que eu poderia ter olhado um outro? Será que eu não errei na hora de traçar aqui? Você está, na verdade, pressupondo que tudo que importa para o futuro já está escrito no passado, ou seja, que ele tem que ficar enquadrado, encaixotado em níveis pré-definidos, em que ele não surge nenhum fato novo no mercado que muda aquele tracejado. E o fato é que o mercado é movido, os grandes movimentos, os grandes players de mercado, eles são movidos à expectativa de futuro. De novo, não é porque a gente não enxerga ou não sabe precificar essa expectativa de que não tem gente que faça. Tem, e é por isso que o mercado se move. O que está acontecendo hoje tem muito mais a ver, na maior parte das vezes, com o que players estão achando que vai acontecer em termos de premissa no futuro, do que com posições pré-definidas de posição técnica no passado. Cara, se você entende isso e absorve isso, você não vai deixar de usar esse arcabouço de nível de preço. Eu eventualmente uso, mas eu não uso só isso. Eu não fico encaixotado, preso a uma história que tem que acontecer. Tem que segurar ali, tem que segurar assado, ou muito preso naquilo. Putz, essa aqui é a máxima, eu só vou comprar quando romper essa máxima, porque isso aqui vai entrar stop. Cara, qual máxima? Ajustada ou não ajustada? Considerando o carry ou sem considerar o carry? Cara, não é trivial. Não é trivial, não tem uma resposta objetiva para isso. Você não pode pressupor que o cara que vendeu em outubro do ano passado vai estopar quando romper os 122 mil pontos. Porque esse cara, o efeito caixa dele, se ele estiver vendido ainda, ele está com 17 mil pontos de lucro por conta do carry, das rolagens. Entendeu? Para pensar nisso. Tá? De novo, eu tento colocar uns vídeos aqui, né? Tento colocar conteúdos que, cara, me ajudaram a quebrar, né? Pensamentos limitantes que eu tinha. Eu também tinha alguns pensamentos limitantes no passado, e esse era um deles, de achar que, tudo se resumia a traçar bem níveis de preço. E, cara, o mercado é movido a futuro. De vez em quando respeita muito o passado? Respeita. Tá? Só uma dica extra aqui. Eu dou muito mais importância para nível, especialmente agora eu estou falando de índice futuro, tá? Ou de dólar, de contratos futuros. Eu dou muito mais importância para regiões formadas recentes, especialmente dentro daquele contrato. Por quê? Porque eu estou maximizando a probabilidade dos players ainda estarem posicionados naquele nível de preço. Eu estou matando esse efeito dessa dúvida se vai ter o ajuste do carry ou não, tá? E eu estou maximizando a minha lógica, esses 4 itens que fazem o mercado de fato romper o nível de preço e andar, estarem corretas. Então, se eu for dar importância, eu dou importância para pontos mais recentes dentro do contrato, tá? Por esses motivos que eu expliquei aqui, tá? Eu espero de fato ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, você curte, porque o YouTube entende que ele é um conteúdo bom e mostra para mais pessoas interessadas. E sério, cara, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou, se você sabia dessa função, se não sabia, se deixa ativada, se não deixa, se isso é novidade para você, se não é, o que você achou, se já se deu mal traçando esses níveis de preço em áreas extremas e o mercado fez completamente o oposto do que você imaginava. Cara, escreve a tua história com esse assunto aqui embaixo que eu vou adorar conhecer. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, até o próximo.